Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu desejo um ótimo dia para cada um de nós, que nossas palavras sejam sempre palavras positivas, sejam palavras de esperança, para que nós possamos fazer com que todo o nosso universo ele se transforme de acordo com o poder das nossas palavras. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen Gonçalves, eu sou coach motivacional e o objetivo principal deste canal é motivar as pessoas, oferecendo para elas uma melhor qualidade de vida e também ajudando-as para que elas possam desenvolver o seu potencial e também a sua capacidade, não tão somente potencial como capacidade, e aí começar a conhecer o que é um desenvolvimento pessoal, né? E muitas pessoas ainda não se deram conta, não sabem nem como é que funciona um desenvolvimento pessoal, e por isso que nós estamos aqui, para somar, para poder ajudar a sociedade, ajudar quem está precisando, né? E esse é o nosso trabalho, tá? Eu espero que vocês gostem da palestra. Se gostarem, se for útil, peço que vocês que compartilhem, dêem um clique, comente, enfim, que vocês possam também dividir com outras pessoas aquilo que lhes forem útil, tá bom? Então vamos lá ao nosso trabalho. Na semana que se passou, nós tivemos aí o dia dos filhos e o dia dos sobrinhos, né? Muito interessante esses dias, né? E eu comecei a refletir por que existem pessoas assim tão solitárias. E eu passo, o meu material de trabalho normalmente são os acontecimentos do dia a dia. Por onde eu passo, eu vejo uma cena, eu memorizo, eu questiono dentro de mim mesma e começo a analisar as circunstâncias, por que os seres humanos têm padrões de comportamentos tão variados. E aí eu fui analisando por que a cada dia que passa existe um índice mais elevado de pessoas com depressão, com síndrome de pânico, né? E a gente vai vendo que alguns aspectos que não são policiados, não são vigiados, eles dão o início de algumas patologias emocionais que as pessoas não se dão conta, né? Por exemplo, as pessoas que vivem muito na fase de estarem muito solitárias, né? Acontece algumas circunstâncias quando a pessoa cria os filhos se desenvolvem, criam seu destino, né? Seu rumo, seu caminho. E quando os pais não estão preparados, eles também sofrem. Eles sofrem por quê? Porque eles, psicologicamente, lá no seu fundo, no seu inconsciente, eles pensam que os filhos eles nunca vão pegar o seu rumo. Mas nós, como filhos, nós sempre, como eles também, procuraram o rumo deles e seus pais também ficaram muito entristecidos quando eles partiram, né? E daí se desenvolve uma coisa que se chama a síndrome do ninho vazio, né? Então, a síndrome do ninho vazio é quando a pessoa não está preparada para ela até mesmo conviver uma parte da sua vida, uma parte do seu tempo sozinha. E a gente vai observando que muitas pessoas sentem essa solidão, por isso que a gente vai vendo um número crescente de pessoas em alto nível de depressão. Só que tudo isso, ele sendo trabalhado, ele é superado. Só que algumas pessoas não estão preparadas, nenhum de nós estamos preparados para nada. Por isso que constantemente a gente tem que estar se atualizando, a gente tem que estar lendo, a gente tem que estar vendo matérias que são úteis para o nosso desenvolvimento pessoal. E me chamou muita atenção que essa semana eu me deparei com um quadro no metrô muito interessante, né? Semana passada. Uma senhora me abordou me pedindo uma informação. Aí eu respondi ela e dali a gente começou a desenvolver um bate-papo muito agradável, tá? E a gente foi, durante a viagem, conversando. Quando ela saltou, ela virou para mim e falou assim, muito obrigado pelo seu sorriso. Eu achei tão interessante ela me agradecer, porque o sorriso é uma coisa tão natural. E eu achei assim, pô, ela também me agradecendo pelo sorriso que eu dei para ela. Então eu constatei que era uma pessoa carente. Era uma pessoa carente de sorriso, de companheirismo, por isso que ela prontamente ela se abriu, conversou comigo e ali a gente desenvolveu um assunto, né? Daí eu fui vendo o quanto é importante o sorriso na vida de alguém. O que é para algum de nós uma coisa natural, que a gente acorda brincando ou sorrindo, mesmo sorrindo dos desafios que a gente tem, porque com a prática a gente sabe que ele vai passar, mas a gente também tem que exercer
um padrão de comportamento para que ele passe sem ele deixar sequelas emocionais. O fato de eu dizer que o problema vai passar não significa que você não tenha que estar preparado. Você tem que estar preparado porque ele vai passar. Só que você, como um guarda na vigília da sentinela, ele tem que estar preparado. Não pode ser pego de surpresa. Esse é o nosso intuito, né? Então, eu comecei a analisar como é que é importante o sorriso que nós damos para alguém, a gratidão que nós damos, ou para alguém que está nos servindo, né? Isso é muito importante. Porque dependendo do estado emocional que a pessoa se encontra, ela vai receber o seu comportamento de uma maneira muito variada e vai te surpreender, como essa passageira do metrô me surpreendeu. E aí a gente entra num quadro onde a gente começa a analisar a nossa idade, né? Porque à medida que o tempo vai passando, a nossa idade vai avançando, então nós temos padrões de comportamento diferentes. Só que dentro da nossa idade, nós temos 3 estados emocionais de idade, tá? 3 tipos de idade. Primeiro, a gente tem a idade física ou cronológica, essa é a idade da data do nosso nascimento. Depois a gente tem a idade biológica, que a idade biológica é a conservação dos nossos órgãos e dos nossos hormônios. E a terceira idade, o terceiro tipo de idade, não é a terceira idade, o terceiro tipo de idade é a nossa idade emocional. Então, se nós tivermos uma idade emocional equilibrada e controlada, a gente vai poder encarar os desafios de uma maneira muito mais resistente e uma maneira muito saudável. A idade emocional, ela é fruto dos nossos pensamentos. A idade emocional, ela é fruto dos nossos pensamentos. Se nós nos desgastamos muito com emoções negativas, a cada dia teremos uma idade além da conta. Além de nós queimarmos os nossos neurônios e sermos um forte candidato ao Alzheimer. Uma pessoa que ela gasta os seus pensamentos, as suas emoções com coisas negativas, ela é uma forte candidata a ter um Alzheimer, não é? Além dos cuidados clínicos, o estado emocional é que conduz tudo. Porque se nós temos uma mente sã, todo o nosso corpo será são. E se nós não temos uma mente sã? A mente é que conduz todo o funcionamento do corpo. Por quê? Porque se a nossa mente ela não estiver sã, a nossa mente não vai produzir os hormônios necessários para que a gente tenha prazer e ria até das coisas que são para chorar. Tem situações assim, né? Não tem um ditado que diz, ó, é melhor rir, porque isso aí dá até para me chorar? Então, isso é que acontece. 2 hormônios que são muito importantes para a nossa idade emocional é a serotonina e a endorfina, que são 2 hormônios, um é do prazer, o outro é do bom humor. E esses 2 hormônios, eles trabalham, eles são produzidos no momento que nós estamos dormindo. E eles são responsáveis pelo prazer, que nós sentamos prazer. Não tem situações assim que são muito agradáveis quando você está no meio de algumas pessoas, para você é muito agradável. Mas para outras pessoas aquilo ali não tem graça nenhuma. Isso acontece muito, né? E aí você olha assim, puxa, mas essa pessoa já teve tanto prazer em estar no meio de outras e hoje em dia ela perde esse prazer. Por quê? São vários aspectos. Uma delas é o poder das palavras. O poder das palavras, elas podem ou não produzir hormônios. Então, se você fala coisas positivas, o seu cérebro vai produzir coisas, o quê? Hormônios positivos. Se você fala o tempo todo de coisas negativas, o seu cérebro ele vai produzir fruto das suas emoções, além de intoxicar todo o seu organismo. Ele vira toxina, tem uma tendência natural a pessoa contrair um câncer, fica sem autodefesa, a imunidade fica baixa. Olha quantos problemas físicos uma mente que não está sã, ela pode causar. E as pessoas, nesse estado emocional, elas estarão exercendo a lei da atração. Já disse aqui em várias palestras que nós somos um grande imã. Esse imã, que é a nossa mente, o nosso estado de espírito, o nosso estado emocional, eles atraem toda a força que existe na atmosfera, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, o cuidado que nós temos que ter com nós mesmos, gente, é o cuidado de uma bomba atômica. A qualquer momento ela pode explodir e destruir a sua vida, entendeu? Cada um de nós
cada uma das pessoas que elas não têm um conhecimento, às vezes as pessoas não têm um conhecimento. Outras têm um sentimento outros têm um sentimento de procrastinação, outros têm um sentimento de autocomiseração. Todos esses quadros, eles são tratados por profissionais que vão te ajudar a você se curar, entendeu? Os profissionais, tanto de coaching como outros profissionais especializados na área, eles vão te ajudar a você se curar. Porque na farmácia você pode encontrar alguns hormônios que são receitados e tal, mas se você não reagir conforme manda o figurino, você não vai conseguir sair do quadro que você está. Por quê? Porque quando Deus projetou a formação de um ser humano, ele não projetou um ser humano para viver em sofrimento. Ah, Carmen, mas isso eu tenho ao meu redor um quadro de sofrimento. Eu sou maluca de não reagir? Eu sou maluca de não ficar entristecido? Olha, ficar entristecido todos nós ficamos. Só que Deus nos deu o poder, que nós somos filhos de Deus, Deus nos deu o poder de nós reagirmos. Um filho de gato não é gato? Um filho de cachorro não é cachorro? E um filho de Deus? O que um filho de Deus é? Um filho de Deus é um pequeno Deus. Por ele ser um pequeno Deus, ele tem atributos, ele tem qualificações, ele tem requisito, armas para poder reagir. E essa reação é que nós temos que ter todos os dias. Se você não achar que você não tem motivo para reagir de uma forma positiva, é só você olhar para o amanhecer de cada dia. Se você na sua vida não vê nada acontecer, e você estiver acordado na madrugada, e quando o dia clarear, você ali vai observar. Esse poder que faz o amanhecer de cada dia é o poder de Deus que habita dentro de cada um de nós, né? Então, se nós pensarmos continuamente, se a pessoa pensar continuamente no seu passado triste, né? Aquele passado que foi desafiador, ele serviu para você crescer, ele serviu para você amadurecer, ele serviu para você aprender alguma coisa. Se você ficar olhando continuamente para esse passado, você vai estar como quem está dirigindo um automóvel e olhando para o retrovisor. E não está olhando para o painel, só que o horizonte ele só está no painel. Quem dirige sabe como funciona. O motorista ele não pode dirigir nenhuma estrada olhando para o retrovisor, senão ele vai dar com o carro em algum lugar. E pode causar uma tragédia. Mas quando você dirige nitidamente para frente, olhando para frente, e pelo retrovisor, quando há necessidade, você vai conseguir chegar no local de destino, tá? Então, essa dor que as pessoas sentem do negativismo, a dor do abandono, de mágoa, a falta de perspectiva, se você estiver agindo assim, isso pode se tornar o seu perfil. O seu perfil, né? O seu perfil. Você pode escolher o perfil que você quer ter na face da Terra. Você tem esse poder de escolher o seu perfil. Mas se você estiver olhando para as coisas para trás ruins, você vai criar um outro perfil que você vai ver que você não tinha esse perfil quando você se sentia filho e sobrinho. Quando você, na sua infância, você ganhava presente, você ficava ansioso por ganhar seus presentes quando chegasse a data do seu aniversário e tudo mais. O seu estado original é uma coisa que tem que estar sempre sendo monitorada, é uma coisa que tem que estar sempre sendo trabalhada, senão nós acabamos sendo soterrados e engolidos pelas circunstâncias que se apresentam na nossa vida. Por isso que existe o desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento da sua mente, padrões modernos de você se conduzir, isso ilumina, abre a sua mente, te leva para um outro patamar. É libertador você aprender a lidar com o desenvolvimento pessoal. Se você consegue enxergar com mais clareza para onde você está caminhando. E se um dia você se lembrar das coisas que aconteceram, você vai ver que elas aconteceram para te transformar, para você amadurecer e para você ficar diferente, entendeu? E por isso que o sorriso entra. O sorriso, ele entra, na verdade, como um exercício. É um exercício o sorriso. Olha, eu enumerei vários benefícios do sorriso, mas eu não vou falar todos não para a gente poder ganhar tempo, tá? Quando você sorri,
Em primeiro lugar, você fica mais leve. Então, exercite o sorriso no espelho. Se você faz muito tempo que você não tem mais o costume de sorrir, comece a exercitar diante do espelho. Você fica mais leve, você fica mais simpático, você atrai pessoas para o seu convívio, abrem-se novas oportunidades, você faz alguém feliz, você é admirado, você é bem recebido, você ajuda as pessoas solitárias, mesmo que elas não agradeçam. Essa moça do metrô, ela me agradeceu. E outras que você consegue fazer elas sorrir e elas nem te agradecem. Então, procure ser útil na Terra. Procure ser útil nessa passagem que é tão curta. Nós temos um tempo muito curto nesse mundo. Procure ser útil e pergunte a si mesmo: será que eu estou sendo útil para alguém? Ou eu estou ocupando espaço aqui nesse planeta? Você é uma preciosidade. Você é uma joia rara, feita por Deus. Você, entre todos aqueles espermatozoides, ninguém mandou você vencer, nem te ensinou. Pela própria natureza, você venceu. E agora, nesse plano terreno, na prática do dia a dia, você já nasce um vencedor. Isso nós ouvimos há muitos anos, só que a gente tem que internalizar isso e nós temos que incorporar isso também para que a gente possa entender o nosso propósito de vida. E com isso você vai aprendendo, se você aprender a sorrir, se você aprender a refletir quem você é, para que você está aqui, para que Deus te fez, pela repetição, você vai aprendendo, você vai repetindo. Vai repetindo que você vai conseguir liberar os hormônios do bom humor. Você vai conseguindo. Você quer ver uma coisa que eu acho assim muito interessante, que às vezes acontece comigo? É uma sugestão, tá? Nós estamos aqui para sugerir, tá? Você começar a se lembrar de você aos seus 2 anos de idade, quando você estava começando a descobrir o mundo, aprendendo as coisas, né? E se você tiver fotos da sua infância, procure ver essas fotos constantemente. Sinta saudade do seu jeito de ser, sinta saudade do teu tempo de infância, da sua infância, do seu jeito de ser, mesmo que a sua infância não tenha sido lá essas coisas boas de se lembrar, porque às vezes acontece, né? Mas sinta saudade de você, né? Quando você, inocentemente, você estava sendo prejudicado, mas você consegue ir até você sorrir. Se você não conseguir captar isso ou lembrar, olhe para uma criança e se imagine como você era. E ria de você mesma. Quando você vê uma criança fazendo alguma arte, você observe e comece a imaginar como você deveria ser, né? Eu, por exemplo, minha tia, ela sempre me conta minhas histórias de quando eu era criança. E ela fala, quando você nasceu, você era muito magrinha, suas pernas eram muito longas. E eu gosto quando ela me conta essas histórias. Aí eu falo para ela, eu começo a rir, falo assim, tia, mas acontece que agora eu já cresci, minhas pernas cresceram mais ainda. Só que elas não estão tão fininhas como elas eram, né? E ali eu começo a desenvolver alguns pensamentos das coisas boas e aquela coisa do passado tão pesado, você consegue neutralizar. Exercite isso. Exercite. Quando você se der conta, o seu organismo, ele por si só, pela própria natureza, ele vai estar produzindo todos os hormônios que são necessários para a sua recuperação, tá? Então aqui é um canal de sugestão, é um canal de orientação. E pense sempre assim, hoje nós estamos numa terça-feira, tá? Hoje é dia 12, né? Hoje é dia 12 de abril. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. E você? Você pode fazer tudo diferente. Você pode tornar tudo diferente. Você pode reverter esse quadro. É fácil? Não é fácil não, Carmen. Eu digo para você também, não é fácil. Mas a gente tem que dar o primeiro passo das 2.000 léguas. Se você não der o primeiro passo das 2.000 léguas que você tem pela frente, para você transformar a sua vida, você talvez nunca chegue lá. Mas chegar lá depende mais de você do que qualquer outra coisa, tá? Então tem esse pensamento. Até que nós cresçamos e cheguemos à perfeita estatura do nosso Criador, os desafios vão estar aí. Eles vão estar aí diante de mim, de você. Até que se desenvolva em cada um de nós a sabedoria para lidar com esses desafios e subestimá-los a nada. Ouviu essa palavra? Nada. Subestimar
todos os desafios que você tem, a nada tirá-los de letra com um grande campeão de luta livre, que ele pega aquele desafio e ele tem certeza que ele é o vencedor, que por direito divino, eu e você somos mais do que vencedores. É um direito divino, é um direito divino. Só que nós temos que tomar posse e trazermos para a prática esse direito divino, tá bom? Então, esse é um trechinho da palestra que nós temos para o dia de hoje. Espero que vocês tenham tido muito bom proveito, que é o desejo do meu coração. Eu estou procurando ser útil durante o tempo que eu estou passando aqui pela Terra. E que vocês venham buscar também uma razão para ser útil, um motivo para ser útil, tá? Fazer desse mundo um mundo mais colorido diante de tantas notícias ruins. E a reflexão bíblica que eu deixei para vocês aqui é essa aqui. Eu desejo para mim e para vocês que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento. Sabe o que é exceder a todo entendimento? Exceder a toda a capacidade minha de raciocínio e de imaginação. Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, ela venha guardar a sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Porque aí você vai ver a vida de uma forma mais saudável. É o que eu desejo para vocês, para mim. E declaro uma semana, essa Semana Santa, cheia de bênçãos e muitas novidades de vida. Tá bom? Um beijo a todos, até mais.